Olá, Cavaleiros da Liberdade! Meu nome é Vitor Martins, escritor, estudante de psicologia e entusiasta medieval. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o melhor filme medieval de todos os tempos. Sobre a minha perspectiva, é claro. Mas eu vou dizer nesse vídeo por que ele é o melhor e por que esse filme é tão bom e por que eu recomendo ele a vocês. Mas se quiser saber o porquê disso, fica até o final do vídeo. Abaixe a viseira do seu elmo e bora lá! Nós já tivemos vídeo essa semana. Foi um vídeo sobre como desenhar da maneira que eu desenho. Eu iniciei o desenho de uma Master Elmsley 3A. O vídeo ficou muito bom e teve uma repercussão muito positiva. Muitos de vocês, Cavaleiros da Liberdade, conheceram o canal por meio dele. Mas eu retorno agora para trazer assunto medieval mesmo. E é falar sobre filmes medievais. E antes de eu falar sobre o motivo e os critérios que eu usei para selecionar esse filme, eu primeiro peço que você deixe seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações, senão você vai perder os conteúdos excelentes desse canal, que agora tem vídeo todas as terças e quintas. Agora vamos direto ao ponto. Vamos primeiramente falar sobre os critérios para selecionar o melhor filme medieval de todos os tempos. Esses critérios são 5. Primeiro deles, o filme tem que se passar na Idade Média, ou seja, tem que representar algum evento histórico que se passe nesse período de 1000 anos. Entre o século V e século XV da Era Comum. Isso implica dizer que filmes que não se passam na Idade Média, como Troia e Alexandre, não foram sequer pensados em estar nessa lista. Troia estaria nessa lista, mesmo sendo baseado em um mito e não na história propriamente dita, se esse fosse um vídeo sobre a antiguidade e não sobre o melhor filme da Idade Média. E filmes de alta fantasia como O Senhor dos Anéis ficaram de fora por não ser um filme que representa algum momento da Idade Média, mas sim uma alta fantasia com elementos medievais. Quem leu o livro vai se lembrar que na gaveta dos hobbits tem naftalina. Isso não é medieval. Mas só para deixar claro, o filme não tem que ser histórico. Então, um filme como A Knight's Tale, que é Coração de Cavaleiro, que por mais seja um filme com uma história fictícia, ele se propõe a se passar na Idade Média e ser congruente com o período medieval. O próximo critério é combate realista. Então o filme tem que ter um combate medieval realista. Ou seja, um filme como Sangue e Honra, de 2011, em que não se tem a menor noção de como funciona um combate medieval de verdade, a ponto de colocar um cavaleiro para treinar um escudeiro, mandando ele bater com a sua arma de verdade, a sua espada, em um pedaço de madeira para treiná-lo. Acerte o poste. Mandei acertar o poste. Com força. Acertar um poste com força não vai treinar ninguém, muito pelo contrário. Eles estão num cerco, esperando ser invadidos. Isso vai danificar a espada. Por mais que você tenha um ferreiro que consiga consertar a espada, ela nunca mais vai ser a mesma. Ela nunca mais vai ser a mesma espada. Então, isso não vai treinar ele, não vai fazer ele bater mais forte, não vai deixar ele mais preciso. É uma idiotice. Não tem outra palavra. Esse filme é uma comédia, velho. Ele acha que lutar bem se resume a bater com força. Você bate com força. Esse filme também tem algumas pérolas, como pessoas que giram suas armas igual a idiotas, acabam sendo atingidos em sua armadura de papelão que não defendem nada, e é pro momento ser o mais dramático possível. Ah, e esse filme também tem protagonista que usa hack. Ele simplesmente tem uma espada de adamantio que atravessa madeira, armadura, carne e ossos, tudo com um golpe só. O critério de combate medieval realista também tirou filmes medievais bons e coerentes de outros pontos de vista, inclusive ponto de vista histórico, com O Nome da Rosa, que é um filme que não tem combate medieval relevante, até porque ele é um filme de drama e suspense, não é o foco dele, não é a proposta dele. O próximo critério é precisão histórica. Esse critério tirou um filme muito bom, que é Excalibur, um filme de 1981 sobre a história de Rei Arthur. Porém, a história de Rei Arthur seria sobre um líder lendário britânico que defendeu a Bretanha contra a invasão dos saxões, ou seja, muito provavelmente ele era celta e não romano, como no filme de 2004, que não é candidato para esse vídeo por ser ruim mesmo.
vocês terem uma noção de quanto esse filme é preguiçoso. Em um momento do filme em que a vila de Arthur está sendo atacada e a mãe dele morre, ele vai até o túmulo do pai e vai tirar a espada do seu pai. Depois, em um outro momento, ele apresenta o túmulo do pai para Guinevere, ela pergunta por que não tem uma espada e ele responde que é porque o pai dele era um homem da paz. Mas voltando pro filme que presta. No Excalibur de 81, a defesa da Bretanha aconteceu entre o século V e o século VI, quando que no filme, Rei Arthur e seus cavaleiros são retratados usando armadura de placa do final da Idade Média e início da Renascença, o que é algo em torno de século XV e XVI. Ou seja, tem uma diferença de pelo menos 1000 anos. O critério que tirou o filme em 2017 é o fato dele ser ruim mesmo. O próximo critério é bem subjetivo, que é a relevância filosófica. Você pode não achar que isso torna um filme bom, mas pra mim, ficar pensando nele depois de eu ter terminado, depois de eu ter saído do cinema, depois de ter saído daquela sessão, faz com que o filme se eternalize e faça parte de mim. Por isso, filmes superficiais, como muitos filmes medievais que tem por aí, estão longe daqui. O próximo critério também é um pouco pessoal, que é entretenimento. Se eu quiser assistir um filme medieval que tem todos esses critérios anteriores e não tem entretenimento, é sem graça, então eu tô vendo um documentário. Agora que já foram colocados todos os critérios para eleger o melhor filme, você deve estar pensando que o melhor filme medieval de todos os tempos provavelmente é Coração Valente. Mas eu vou lhe dizer porque esse filme não tá nem sequer entre os melhores filmes, na minha opinião. Porque apesar desse filme ter 5 Oscars, sendo mais algumas indicações e um total de 10 prêmios, esse filme não só tem erros históricos, como os escoceses usando saia naquela época, kilt, e ter reis que já tinham morrido naquela época, o filme também tem muito erro de direção, o que torna ele, na minha opinião, um filme ruim. E eu não tô falando erro de direção como aparecer um maluco de boné no meio do filme, ou ter um carro no final de uma cena. Eu tô falando de muito erro de continuidade, muito erro de posicionamento. Sabe, o William Wallace corre com a espada na mão, depois na outra cena ele já aparece sem a espada. Daí depois na outra cena ele já aparece com a espada de novo na mão, sabe? Gente limpando a adaga limpa. Sabe, esse filme é uma bagunça. E na minha opinião não merece os prêmios que recebeu. E eu acho assim, se for pra falar de Coração Valente, acho melhor eu fazer um vídeo só sobre Coração Valente. Pois bem, qual é o filme que tem todos esses critérios, passa neles e passa neles com, sei lá, a melhor nota? Bora revelar? Quem é este Pokémon? É a Cruzada. Brincadeiras à parte, o melhor filme medieval de todos os tempos, que é A Cruzada, sofreu uma injustiça tremenda. A influência do estúdio foi tão grande que destruiu a obra-prima. Originalmente ele era um épico de 3 horas, que foi reduzido a um filme medíocre e superficial de 2 horas, em que os eventos se desenrolam de uma forma gratuita e preguiçosa. Mas para nossa sorte, alguns meses depois o diretor lançou a versão real do filme, com 1 hora a mais. Mas nesse momento, o estrago já estava feito e é uma versão que provavelmente quase ninguém assistiu. O filme é dirigido por um diretor inconsistente, Ridley Scott, que dirigiu alguns dos melhores filmes de Hollywood e também dirigiu entre os piores filmes de Hollywood. Mas lembrando que apesar dele ter dirigido algumas desgraças, ele é o diretor de Alien, ele é o diretor de Blade Runner e ele é o diretor de Gladiador. A Cruzada é um filme que, fazendo uma análise dos critérios na ordem reversa, no quesito de entretenimento, esse filme é excelente. O protagonista é uma versão hollywoodiana de Belien de Ibelin, protagonizada por Orlando Bloom, que no início do filme embarca em uma aventura para a Terra Santa, uma odisseia, em busca de redenção, mas acaba por descobrir que não precisa de uma redenção externa, mas sim se entender o seu potencial e usar o seu poder, usar suas mãos para conseguir criar um mundo melhor, um mundo mais igual, que seria esse reino dos céus, que é o verdadeiro título do filme. Não uma cidade dentro de muros como Jerusalém, algo fechado, mas sim algo que viva nossas mentes e nossos corações. Sibila não difere muito das outras personagens vividas por Eva Green. É linda, poderosa e, acima de tudo, enigmática. Porém, na versão de cinema do filme, a personagem dela foi extremamente prejudicada.
Mas na versão completa do filme, ela deixa de ser uma personagem egoísta para ser algo mais complexo, que não tem medo de sacrificar tudo por aquilo que ama. O personagem de Jeremy Irons, Tiberius, é inspirado no tutor de Balduino IV. E o personagem dele, Tiberius, eu tenho certeza que ganhou essa cicatriz no rosto para fazer referência a um outro personagem vivido por esse ator. Muitas das discussões sobre religiões que tem nesse filme representam arquétipos milenares, como por exemplo, tem o sacerdote que se esconde atrás da fé como forma de enriquecimento, o violento que usa sua religião como alicerce para justificar suas ações odiosas e a dominação alheia, e é claro, o cristão que tenta ser cristão de verdade em um mundo violento. Um mundo melhor que jamais se viu. Um reino de consciência. Um reino do céu. A paz entre cristãos e muçulmanos. Nós vivemos juntos, ou entre Saladino e o rei que nós almejamos. Acha que isso leva ao fim da cruzada? Não, leva. E agora a coisa mais linda e complexa do filme, que é o fato de haver personagens representando esses arquétipos em ambos os lados, seja cristão ou muçulmano. Também tem muçulmano que usa a religião para poder justificar o seu ódio e justificar a dominação sobre o outro. Também tem muçulmano que, assim como Belian, luta para tentar fazer o mundo um lugar melhor, independente da crença de cada um, e dois ex independente de religião e etnia, que sempre tentam, até que se esgotem todos os recursos, evitar a guerra, para que o povo, que independente de cor de pele, não sofra com mais uma guerra. Esse equilíbrio entre ambos os lados deixa algo bem claro, que religião não define caráter. E para finalizar o tema de religião, fique com a melhor cena do cinema que se fala sobre religião livre de hipocrisias, sendo protagonizada pelo meu personagem favorito do filme. Um personagem complexo, muitas vezes místico, e que não se sabe até que ponto ele é real ou não, talvez seja, mas no filme em momento algum é dito seu nome, ele é apenas creditado como hospitalário. O que achou de Jerusalém? Deus não falou comigo, nem mesmo na colina em que Cristo morreu. Não fui agraciado por Deus. Eu não ouvi isso. De qualquer maneira, parece que perdi minha religião. Não aposte em religião. Através da religião, eu vi os mais variados fanatismos serem chamados de a vontade de Deus. A santidade está na ação justa e na coragem de proteger aqueles que não podem defender a si mesmos. E a bondade, o que Deus deseja, está aqui e aqui. Através do que você decide fazer a cada dia, você será um bom homem ou não. Vem. Esse filme faz você se questionar: que tipo de pessoa sou eu? Eu sou uma pessoa que usa minha religião para justificar minha raiva, para dar suporte aos meus medos? Ou eu uso a religião para conseguir poder? Ou eu uso a religião para fazer o mundo melhor, para tomar ações boas? Será que eu tomo essas ações boas porque eu quero um mundo melhor, ou é para parecer melhor aos olhos de meu irmão, aos olhos de Deus? Ou será que eu não sou nenhum desses três arquétipos e eu não faço de absolutamente nada no mundo? Sobre historicidade, não há muito o que se falar desse filme. Apenas alguns detalhes. Belian, ou seja, Balião, assim como não era bastardo e não nasceu na França, ele também não era filho de nenhum Godofredo. O personagem histórico Godofredo de Bouillon, que foi o grande herói da Primeira Cruzada, morreu 100 anos antes dele. O nome do pai de Belian era Belian também,
porém Balin é escrito de uma outra forma originalmente, Barizan, para depois de Barizan ser escrito como Balin. O personagem de Balião, na verdade ele é uma união entre Balião e o irmão dele, Balduíno, não o mais velho de todos, Hugo, porque ele tinha morrido. Foi esse Balduíno que teve caso com Sibila, mas por favor não confundir esse Balduíno com o irmão de Sibila. Esse Balduíno já é outro, Balduíno IV, que na realidade também foi rei, porém não há relatos de que ele usava uma máscara, mas eu acredito que ele cobriu o rosto de alguma forma, porque a lepra dele era muito intensa. Renaud de Chantillon e Guy de Lusignan não eram templários, mas eram cavaleiros poderosos. Enquanto Guy de Lusignan se tornou rei de Jerusalém, Renaud de Chantillon se tornou príncipe de um outro estado latino, a Antioquia. Caso vocês queiram se aprofundar mais nesse evento que se passou na Segunda Cruzada, apesar de ter algumas incongruências de datas, segue nos sugeridos o vídeo do Nerdologia sobre esse filme, e coincidentemente saiu semana passada. O combate medieval desse filme é sensacional. Não é perfeito, como por exemplo uma cena em que Balin larga o escudo no chão sem motivo aparente, o fato de usarem espada longa no século XII, um século antes de serem inventadas, e essa ideia de que usar uma guarda alta vai dar vantagem no campo de batalha, quando que uma das guardas mais intrigantes da esgrima é a guarda do tolo, que é uma guarda baixa em que tem a principal função de trollar o seu inimigo para ele justamente não saber o que você vai fazer e você matar ele sem ele saber nem o que atingiu ele, a depender do seu nível de habilidade. Mas sobre a guarda do tolo, é melhor deixar esse assunto para um outro vídeo porque ele é polêmico. Não há uma convergência completa sobre isso que eu falei. Algumas pessoas acham que isso é algum tipo de piada, mas enfim, voltando para o filme. Nessa mesma cena que é ensinada a guarda do Falcão, que supostamente seria superior aos outros pelo fato de ser mais alta, Gottfried ensina a Balian a usar o Morderstroke, que é a utilização da guarda da espada para atacar. Isso é mais eficiente inclusive contra inimigos que estão de armadura, porque transforma a espada de uma arma de corte apenas para uma arma de pancada. Pancada é mais eficiente do que corte contra a armadura de placa. E antes que alguém pergunte nos comentários, nessa imagem, o que está usando, o da direita está usando o Morderstroke, o da esquerda está usando Half Swording. São técnicas da espada longa. Tudo vai ser explicado nos meus vídeos. Além do combate corpo a corpo, tem uma cena que sem dúvidas é a minha luta medieval favorita. Ela não é nem um pouco convencional, até porque Balin está desarmado quando a luta começa. Então, no decorrer dessa luta, que inclusive é uma desvantagem terrível, Balin tem que improvisar para poder sobreviver. Essa luta merece uma análise com toda a atenção possível para o meu canal. Aguardo, Cavaleiro da Liberdade. De um modo geral, a armadura no filme funciona, ela não é meramente estética. Os protagonistas usam a armadura de maneira adequada por vários momentos no filme, com elmo e escudo, que é algo raro no cinema. Porém tem um problema, é visível no decorrer do filme que por debaixo do tabardo, os cavaleiros europeus aparentemente não estão usando cota de placa como era de costume no século XII. A cota de placa se via como uma defesa superior contra flechas, porque assim como seu sucessor, a brigandina, a cota de placas é feita de placas de aço unidos por couro. Também há problema com a armadura de alguns muçulmanos, principalmente desse líder daqui. Ela está avançada há pelo menos uns 2 séculos. As táticas usadas em invasão, tanto para defesa quanto para ataque do castelo, são muito bem feitas, são muito bem elaboradas e são históricas também. Meu querido cavaleiro e minha querida dama da liberdade, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Acabei agora 1h51 da manhã. Eu estou exatamente 23 horas fazendo esse vídeo. Então eu espero que você tenha gostado. Se você não deu like até agora, dê, velho. Adiciona nos favoritos. Se não for inscrito, por favor, marca lá. Muito trabalho. Até o próximo vídeo. Até terça-feira. Se por algum motivo você não concordou
com esse filme ser o melhor filme medieval de todos os tempos? Deixe sua opinião nos comentários. Prometo que vou ler todos eles. The time has come. Execute Order 66. Você vai